Bom dia, boa tarde, boa noite, Builder! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso Novo Programador. Nessa aula, a gente vai baixar o nosso editor de códigos, que é onde a gente vai trabalhar o resto da vida. Basicamente, a gente vai trabalhar o resto da vida olhando na cara deste carinha que a gente vai baixar agora, tá? Que se chama VS Code, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só pegar o meu teclado, porque eu tenho a mesa digitalizadora, aí eu tiro o teclado para pegar a mesa digitalizadora, mas agora eu preciso do teclado. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar aqui no Google VS Code. Então, ó, aqui no VS Code, a gente tem, né, aqui no Google, no caso, a gente já tem aqui os primeiros resultados, que já é, né, o nosso site do VS Code. Então, tá aqui. Tá? Ele vai abrir o site exatamente igual a esse aqui e ele vai ter algumas opções. Então, ou a gente baixa para Mac, ou a gente baixa para Windows, ou a gente baixa para Linux. Tá? E a gente seleciona já o pacote, ele já instala automaticamente. Então, vocês façam a instalação do VS Code de vocês e aí depois vocês voltem aqui para a gente poder já configurar, beleza? Eu já tenho o meu VS Code instalado, por isso eu não vou instalar. Mas é só instalar e seguindo as etapas, tá? Então, quando vocês forem abrir o VS Code de vocês, talvez esteja um pouco diferente do que tá aqui, tá? Porque talvez vocês não estejam usando o Mac, estejam usando o Windows, né? Mas não tem problema. A gente vai instalar junto o que a gente precisa instalar para ficar exatamente igual ao que eu tenho aqui. Beleza? Então, no caso de vocês, vocês vão ver aqui do lado que tem uma opção que é extensões. Vocês vão passar o mouse aqui, vai ter extensões. Se não tiver extensões, deixa eu lembrar onde é que a gente vai. A gente vem aqui em View, ó. Em extensions ou extensões, tá? Então a gente vem para cá e a gente vai instalar algumas extensões no nosso VS Code, beleza? Eu já vou explicar mais sobre o VS Code, mas primeiro a gente vai instalar aqui, tá? As nossas extensões, beleza? Que vai facilitar o nosso trabalho aqui dentro. Então, a primeira extensão que vocês vão instalar é o Drácula Oficial. Vocês vão digitar aqui, ó, Drácula. E vocês vão achar aqui, ó, Drácula Oficial. Vocês vão instalar, tá? Eu vou até desinstalar o meu, para vocês verem, né, a gente instalando do zero. Então, basicamente, vocês vêm aqui, Install, ele vai instalar e vai aplicar. E ele vai ter duas opções, ou Drácula ou Drácula Soft. Eu prefiro o Drácula, tá? Só o Drácula e ele já vai ficar bonitinho assim, desse jeito. Beleza? Então, ele vai ficar com os códigozinhos assim, ó, né? E calma que vocês já vão digitar código, tá? Mas o código de vocês vai ficar com essas coresinhas bonitinhas. Tá bom? Então, beleza. Vamos fechar aqui o nosso Drácula. E aí, vamos também já tirar aqui, só para me ver quais são as outras que eu tinha instalado aqui. A próxima extensão que a gente vai instalar é o Material Icon Theme. Esse cara aqui, ó. Então, vocês vão digitar aqui, ó. Material Icon. E é esse aqui, ó, que tem o autor como Philip Keith, tá? Então vocês clicam em cima, eu vou desinstalar aqui, então ele vai vir como desinstalado, vocês vêm e clicam em Install. E ele vai instalar, tá? Para que serve isso daqui? Para quando a gente abrir um arquivo, ó, a gente tiver um arquivo JavaScript ou um arquivo HTML e CSS, ele já vem do lado do arquivo o símbolo do arquivo bonitinho. Fica mais fácil da gente identificar quais são as linguagens de programação que cada arquivo está representando, tá bom? Então, esse aqui vocês vão ver depois, isso daqui na prática. Então, vamos voltar para as nossas extensões. E vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente instalar. Por enquanto, é isso, tá? Depois a gente vai instalar outras extensões que são necessárias aí para o nosso projeto. Beleza? Então, depois que a gente instalou isso, vocês vão ver que o VS Code vai estar desse jeito, tá? Ele vai estar vazio. Talvez algumas extensões aqui do lado não estejam aparecendo, esse Docker e GitLens. Mas é porque, por enquanto, vocês não vão precisar. Tá? Por enquanto só eu preciso. Mas não tem problema porque não vai mudar absolutamente nada. Então o que vocês precisam entender sobre o VS Code, tá? O VS Code ele vai abrir uma pasta do nosso computador. Beleza? E aqui que está uma diferença de alguns outros editores que a gente vê por aí. Por exemplo, o Word, né? O Word não é um editor de códigos, mas ele é um editor de texto. E no Word a gente não abre uma pasta, a gente abre um arquivo. Né? Um PDF, né? Ou um doc, a gente abre sempre um arquivo. No caso do VS Code, a gente abre uma pasta e dentro da pasta a gente acessa os nossos arquivos.
Beleza? Então, como que a gente faz para abrir uma pasta? A gente vem em Open Folder aqui do lado, se estiver aparecendo. Se não, vocês vêm aqui em File, tá? Ou Arquivo, no caso de vocês, se estiver em português. E aí vocês vêm aqui em Open Folder ou Abrir Pasta, tá bom? Então, Open Folder, ele vai abrir aqui as pastas do meu computador e eu vou selecionar uma pasta que eu tenho criado no desktop, que se chama Novo Curso HTML e CSS. Porque para quem não sabe, eu já tinha todo o curso de HTML e CSS gravado aqui e eu regravei tudo para ficar melhor ainda, tá bom? Então, a gente tem aqui essa pastinha que é onde a gente vai salvar, tá, os nossos códigos, ou a gente também pode criar vamos criar uma pasta junto, tá? Para a gente não ficar aqui colocando coisa em pasta que já está criada. Vamos fazer junto isso daqui, tá? No caso do Mac, eu estou selecionando o desktop, ele vai aparecer nova pasta aqui. No Windows, às vezes ele vai aparecer em cima aqui, um botãozinho de nova pasta. Então vocês vêm aqui, tá? Em desktop, nova pasta, e aí vocês podem criar uma pasta para o projeto de vocês. Então, projeto, por exemplo, HTML. Estou criando só uma pasta aqui, tá? Então, a pasta Projeto HTML foi criada dentro de desktop. Já está selecionado, eu só clico em abrir. Então, a partir de agora, o meu VS Code mudou um pouquinho, deu uma atualizadinha, tá? Então, inclusive ele tem um pacote para colocar em português. Deixa eu instalar aqui. E eu vou ver só se ele já não vai mudar, senão vai ficar melhor para vocês aí. Ó, mudou para português, melhor ainda, tá? Vai ficar igual o de vocês aí. Então, o que o VS Code fez? Ele se atualizou, tá? E abriu aqui a minha pastinha Projeto HTML. Então, o que acontece, tá? Esse canto todo, ele é o explorador. Quando a gente tem, né, dentro aqui a nossa pasta, por exemplo, deixa eu abrir aqui a pasta que a gente tinha criado por último, deixa eu achar aqui, ó, que é a pasta que é Projeto HTML, né? Então, Projeto, vamos ver se ele vai achar, HTML. Achou aqui, tá? Então, Projeto HTML. Quando eu entro dentro da minha pasta Projeto HTML, vocês podem abrir aí também no Windows de vocês, a pasta que vocês criaram lá na área de trabalho, tá? Ou no Linux. Vocês vão ver que a pasta está vazia. Essa região que está aqui dentro, que é o conteúdo da pasta, os arquivos que tem dentro, ou as pastas que tem dentro dessa pasta aqui, né? É a mesma coisa que aqui no VS Code. Esse cantinho aqui, ele está mostrando todos os arquivos que eu tenho dentro da minha pasta. Só que por enquanto eu não tenho arquivo nenhum. Então como que a gente faz para criar um arquivo dentro da pasta aqui, né, do nosso HTML? Eu posso vir aqui, eu vou tirar aqui a pasta da frente, vou vir aqui e eu posso clicar nesse ícone aqui, ó, de novo arquivo. Ou eu posso clicar aqui dentro, que é o escopo da minha pasta, né, inclusive ó, Projeto HTML, com o botão direito e novo arquivo. E aqui no novo arquivo eu posso colocar qualquer nome, então eu posso colocar, por exemplo, tá? Teste.txt. O que é txt? É um arquivo de texto simples, né? Então, ó, dou um enter e ele criou aqui, ó, teste.txt. Se eu vier lá na minha pasta do computador, também tá aqui, ó, teste.txt, tá o meu arquivo aqui. Então, tudo que eu estiver criando aqui dentro do VS Code, quando eu abrir a pasta Projeto HTML, ele vai estar também criando lá dentro da pasta, tá? Porque é tudo a mesma coisa. Isso aqui é a pasta, né, Projeto HTML que a gente tinha aberto. Então, tudo que tiver aqui vai estar aqui também. Se eu excluir aqui na pasta, ó, eu vou colocar aqui como mover para o lixo, no caso de vocês vai ser excluir, né? Ó, ele vai sumir aqui também, ó. Viu? Sumiu, ficou vermelhinho. Se eu fechar, ó, não tem mais nenhum arquivo aqui dentro. Porque eu excluí da pasta e o VS Code está abrindo a pasta, tá bom? Então, esse aqui é o VS Code, beleza? Vou criar de novo aqui o documento, que vai ser teste.txt. E ó, pode ver que eu selecionei o arquivo, ele vai abrir um editorzinho de texto aqui do lado. Esse editorzinho de texto, deixa eu até aumentar um pouco o tamanho dele para vocês verem melhor. Eu consigo digitar coisas, então teste, ó. Então eu consigo digitar várias coisas aqui dentro, várias coisas. Por quê? Porque é um editor de texto. Eu estou abrindo uma pasta e manipulando os arquivos daquela pasta, tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver como a programação funciona dentro dessas pastas, como é que a gente vai criar esses arquivos e tudo mais, tá bom? Uma estrutura de pastas a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima aula agora que a gente já instalou o nosso VS Code. Vamos lá.